Abra sua Bíblia no Salmo de número 117. Salmo 117 é o texto base da nossa reflexão dessa noite. Eu tenho certeza que a palavra de Deus falará com você de um modo muito especial essa noite. Amém, irmãos? Que bom que você está aqui hoje, que você veio para ouvir a palavra de Deus, para ser alcançado pela graça de Deus. E eu tenho certeza que essa noite não será diferente. Deus falará com você de um modo muito especial, principalmente porque esse texto que nós vamos ler é um texto tão belo, tão profundo, com tanta coisa para a gente aprender. Eu falei com o pastor Salmo, eu quero começar uma pequena série das mensagens que eu vou fazer nos domingos aqui, baseados nesse tema, grandes lições nos pequenos textos. Amém, irmãos? E a gente vai aprender aqui hoje grandes lições nesse pequeno texto de Salmo de número 117. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque o seu amor para conosco é grande e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém. Pode sentar. Grandes lições em pequenos textos. Eu quero deixar claro aos irmãos que essa expressão pequenos textos aqui não significa que esses textos sejam menores que os outros, no sentido de apequenados. Eu usei a expressão pequenos textos apenas para indicar uma das maravilhas da Bíblia. A Bíblia tem textos que dizem muito sem falar demais. Uma coisa que me encanta na Bíblia é a capacidade que ela tem de ter muita coisa num pequeno espaço, de falar muito sem falar demais, poucas palavras expressarem grandes ideias. Ou seja, a Bíblia é um livro que nos instiga, que estimula, que mexe com a reflexão, que aperta o nosso pensamento, faz a gente se entender enquanto lê e ser lido pelo texto. É uma relação de retroalimentação. A gente é alimentado pelo texto e se alimenta nele, e também alimenta as expectativas do texto. É muito forte tudo isso que a gente tem para aprender aqui hoje. Do ponto de vista técnico, todo mundo sabe que o livro dos Salmos não tem capítulos, porque esse livro é uma coletânea de 150 poemas, juntados em mais ou menos 1000 anos, do melhor que tem da cultura judaica. Textos tremendos que eram cantados por diversas opções e ocasiões. Por exemplo, quando o povo saía da sua casa e ia até Jerusalém prestar culto, você tem o chamado Cântico dos Degraus aí na Bíblia. Esse salmo a gente vai ver onde ele se encaixa dentro dessa perspectiva. Tem diversos outros textos que são tão bonitos dos salmos. Você não precisa nem ser cristão, frequentar uma igreja para saber do Salmo 23, não é verdade? Salmo 91. São salmos e textos da poesia judaica extremamente importantes, porque são os pilares de uma construção histórica. Então, tecnicamente, não tem capítulo, mas como está dentro de um livro que é a Bíblia, se nós colocássemos esse como capítulos também, sabe o que é interessante? O Salmo 117 é literalmente o meio da Bíblia, é o centro da Bíblia no menor dos salmos. Por si só já é interessante. Esse menor salmo no meio da Bíblia. Sabe o que é mais incrível? É um salmo que em hebraico tem apenas 17 palavras. São só 17 palavras para dizer tanta coisa que aprove a sabedoria de Deus permitir que esse texto entrasse na nossa Bíblia, para que em 17 palavras no hebraico a gente pudesse aprender tanta coisa aqui hoje. Eu fico tão feliz quando eu vejo que a glória de Deus se manifesta nesse nível para a gente, que é para a gente entender de uma vez por todas que Deus não precisa enrolar para falar bem, que Ele não precisa criar um monumento imenso para encantar a gente pelos olhos. Deus nos encanta pela simplicidade. A maior alegria que temos aqui hoje é saber que qualquer um aqui dentro hoje é alvo da revelação de Deus. Isso chama-se graça, a capacidade que Deus tem de se revelar a mim e a você, sem que o nosso intelecto seja uma barreira para isso. Ele é quem nos capacita a entendê-lo a partir da sua palavra. Amém, irmãos? Deu para entender? As diversas traduções que a gente tem ajudam a perspectiva à medida que a gente vai lendo. Para você ter uma noção, eu peguei aqui nessa versão que eu tenho, que é a versão da Bíblia Brasileira de Estudos, diz assim: louvai o Senhor todas as nações, exaltai todos os povos, porque o seu amor para conosco é grande.
Na versão NVI, a nova versão internacional, diz assim, porque imenso é o seu amor leal por nós. A Bíblia de Genebra diz o seguinte, muito grande é a sua misericórdia para conosco. A versão de Eugene Peterson, a mensagem, diz assim, seu amor tomou conta da nossa vida. No comentário do Luiz Alonso Schock, um dos maiores teólogos da história, ele traduziu esse texto assim, a lealdade do Senhor pode mais do que nós. Não é tremendo? Um pequeno texto que pode dar diversas nuances. Ou seja, o seu amor pode mais do que nós. O seu amor é maior do que a vida. O seu amor nos atinge. Não interessa o final da frase. O começo dela é sempre o mesmo. O amor dele é a base. Ou seja, o amor de Deus é a base para eu viver. O amor de Deus é a base para eu me desenvolver. O amor de Deus é maior do que eu. O amor de Deus me preenche. E o mais incrível, mesmo sendo tão grande, cabe no pequeno espaço do meu peito, no coração, no centro da alma. Portanto, a grandeza cabe na pequenez. O grande Deus cabe em nós aqui hoje. É fantástico saber que o grande Deus cabe em nós. A grandeza da graça cabe na gente. O espetáculo da vida acontece enquanto nós estamos aqui. Não é bom saber disso? Que Deus preenche nosso pequeno ser com a grandeza dele. O apóstolo Paulo, que é o homem que sintetizou as doutrinas bíblicas, a grande mente do cristianismo, ele citou o Salmo 117 na sua carta aos Romanos, lá no capítulo 15, versículos 7 a 13, num argumento de Paulo para provar que os gentios, as pessoas não judaicas, também faziam parte da ideia inicial de Deus. Então, quando Paulo chegou para os romanos e tentou mostrar para eles o argumento de que todo mundo cabe na aliança de Deus, de que Israel não é só um ponto no mapa e só aquilo que merece a graça, mas todo mundo é atingido por Deus, Paulo citou esse texto. É Paulo dizendo, eu quero que todo mundo saiba que há um salmo que já deixa bem claro na história um convite aberto para todo mundo louvar, todo mundo adorar. O Deus de Paulo não é um Deus de raça ou classe, é um Deus que atinge a tudo e a todos, porque todo mundo tem nele o acesso para ser e viver. Isso significa que aqui hoje, literalmente, está todo mundo igual perto de Deus. Não há grandes e pequenos, há filhos. Filhos amados, atingidos, alcançados pela graça. Conta-se que a mãe de John Wesley tinha muitos filhos, e um dia alguém resolveu fazer uma pergunta daquelas que só se faz para mães, né? Perguntou para ela, qual filho a senhora ama mais? Ela respondeu, amo mais o que está doente até sarar, e o que viajou até que ele volte. Não é verdade? É bem assim o amor de Deus por nós, ele nivela todo mundo. A maior alegria nossa aqui hoje é saber que não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais ou menos. Ele nos ama dentro de uma intensidade eterna e a sua aliança é fiel e leal, porque seu caráter é a base do seu amor. Portanto, aqui hoje você é livre para ser quem é, porque a graça de Deus te liberta e te respeita. Essa mensagem é libertadora da graça. Esse salmo abre com uma expressão de louvor que, por causa da misericórdia abundante de Deus, convida a todos. Ele abre com louvai. O poder dessa abertura exige uma jubilosa resposta. Interessante que o salmo começa e termina no mesmo sentimento. A primeira palavra do salmo é louvem, a última, aleluia. Ou seja, ele começa pelo louvor, termina pela adoração, o que significa que o ciclo se repete, nunca para. Começa no louvor, vai pela fidelidade, entra no caráter, na soberania, no amor, na bondade, vai descambar no aleluia. Sabe o que é aleluia? Aleluia, louvado seja Deus. Começou no louvor, terminou no louvor. Em outras palavras, nem começa nem termina, fica para sempre no mesmo ambiente, torna-se um elemento de adoração. Esse é o objetivo do texto. É um texto pequeno, mas com grandes lições. Começo e fim com notas de louvor. O salmista está vivendo aquilo que está poetizando. Como que ele mesmo foi o homem que convocou todo mundo a louvar ao Senhor, ele faz a mesma coisa. Ele abre e fecha com a perfeita nota da adoração. Sabe o que é mais interessante? A Bíblia, em hermenêutica, a ciência que interpreta a Bíblia, a gente estuda que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E nesse salmo tem uma coisa tão interessante, não é por acaso que o salmo finaliza com o coro de aleluia. Quando você vai lá no final da Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 1, sabe o que está escrito? Isso aqui, ó. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava,
aleluia. A salvação, a glória e o poder pertencem a Deus. É a Bíblia de ponta a ponta, abrindo e fechando com louvor e com adoração. Portanto, quando a gente adora a Deus aqui, não faz nada de novo, só faz aquilo que a Bíblia mandou fazer. Então somos obedientes, fiéis e permanecemos na mesma lógica. Somos aqui agora uma antecipação do coro do céu. Não é bom saber que a gente já está envolvido em tudo isso? Que há muito tempo a gente adora, que não é de hoje que a gente canta. E o melhor de tudo é que essa expressão aleluia é uma expressão que cabe na voz de qualquer um. Cabe na voz do desafinado, do que canta demais. Cabe na voz de quem não fala, mas pode gestificar. Cabe na voz de todo mundo. A ideia é saber que só posso dizer aleluia porque Deus está estabelecido em seu trono e me convida de lá, para que daqui eu possa estabelecer conexão. É como se eu dissesse, daqui para lá tudo que eu tenho é perigoso, é complicado, limitado pela ótica apertada do tempo. De lá para cá é grandioso, poderoso, extraordinário. Então o que eu faço? Confio na ótica de lá para cá, porque a dele conhece o amanhã. Então se eu posso dizer aleluia no começo, vou dizer louvai no final. Se eu digo louvai no começo, vou dizer aleluia no final, porque não interessa a ordem dos fatores, ele permanece em cima e de cima governa tudo e todos. Então a ele glória. A ele louvores, a ele adoração. Está dando para entender? É um raciocínio simples, lógico, porque essa palavra, ela trabalha com a gente num nível de desconstrução. A gente vai aprendendo que, aos poucos, a gente vai se auto-inserindo nesse movimento. Eu não sei se você está conseguindo captar o que me encanta, me emociona aqui, de saber que eu aqui no Brasil, terceiro mundo, na parte de baixo do mundo, posso estar inserido numa comunidade dos maiores louvores de todos os tempos. Eu não preciso apresentar uma série de diretrizes para ser aceito num clubinho dos especiais. O maior de todos os seres, de todos os tempos, em todos os momentos, me convida para adorá-lo. Portanto, hoje eu sou livre e posso chegar na Assembleia dos Adoradores e comungar com ele. Não há nada mais tremendo do que isso. C.S. Lewis chegou a escrever que 5 minutos de adoração a Deus valem mais do que 20 noites de folia, porque as noites geralmente terminam no desespero da manhã vazia. Já 5 minutos com Deus valem o tempo da eternidade, porque há preenchimento de alegria e de felicidade. Eu quero mostrar algumas lições a vocês que eu acho espetacular desse salmo. A primeira delas, se você quiser, guarda na sua mente ou anota aí, é o chamado à unidade. Nós estamos na nossa igreja no ano da unidade, e esse salmo é o salmo da unidade. Se tem uma coisa que é incrível aqui, a perspectiva da unidade que o salmista coloca. A unidade nesse salmo, desse ponto de vista, nada mais é do que a junção dos pequenos elos. É o resultado da comunhão dos pequenos, povos, tribos e nações. Não se esqueçam que esse salmo é escrito por um Israel pequeno, antigo. A ideia é uma pequena nação que ainda é capaz, por si só, de gerar um elo tão profundo de conectividade na história. É tremendo entender isso aqui, ó. O salmo começa com um convite ao louvor que vai transpor barreiras de raça e de classe. É um convite ao louvor que vai além das fronteiras de Israel e abraça todas as nações. É por isso que a motivação do salmo é pessoal. Ele diz assim, ó, o Senhor é por nós, mas o alcance é universal. Todas as nações estão convidadas para cantar com a gente. É o texto dizendo assim, ó, eu posso chegar para Deus na individualidade, como o pastor falou aqui agora, mas a partir do momento que essa graça me preenche, transborda. E no transbordamento acontece uma incrível cadeia de interconexão e a gente começa numa rede de colaboração da graça. Então, quando um canta, todos adoram. Vocês lembram que uma vez eu ministrei aqui sobre o Salmo 1? Lembra disso? E o Salmo 1 começa com um homem, como é feliz o homem, numa sociedade de gente ruim, lembra? Pecadores, ímpios e complicados, escarnecedores, zombadores. Chega lá no final, o que acontece? Aquele um homem, plantado por Deus junto às correntes de águas, dá seu fruto. E porque ele dá seu fruto, ele multiplica. Lá embaixo tem uma comunidade no plural dos justos. A mesma coisa acontece nesse Salmo. Pequeno povo de Israel começa a cantar. E esse cântico e essa adoração atingem os séculos. E hoje nós estamos aqui cantando as mesmas melodias, lidando com a mesma palavra, se alimentando no mesmo salmo, porque estamos na mesma fé, num só batismo, um só Deus, um só Pai de todos. A unidade é a mola mestra de cada movimento de adoração desse povo. A palavra hebraica aqui, traduzida para povos, todos os povos, é uma das palavras mais profundas do idioma judaico. Para você ter uma noção, dá para traduzir ela sem problema nenhum, como povos, nações, gentios e o melhor de tudo, famílias. Dá para traduzir esse texto assim, ó, louvai ao Senhor todas as famílias da terra. Isso significa dizer que aqui hoje
Eu não preciso nem me configurar como um povo, uma sociedade. Apenas a configuração da família já recebe o convite de louvar. Sabe o que é tremendo? Quando Israel fala de família, fala principalmente tendo a noção de estar olhando para dentro da casa, cercando a mesa e comendo. É a comensalidade, um dos pilares da cultura judaica. Sabe o que é tremendo disso? É o nosso Deus, um Deus que se preocupa com tanta coisa e mesmo assim tem um olhar atento à rotina da minha casa. É um Deus que eu posso convidar a estar na minha mesa. Melhor de tudo, Ele só está na minha mesa porque o próprio Deus já permitiu que a terra frutificasse, que alguém colhesse, plantasse, processasse, fosse para o mercado. Eu comprei, a esposa fez, está na mesa, porque lá atrás Deus já pensava em mim. Então hoje nada mais é do que a concretização dos planos de Deus para mim lá atrás. Está na mesa hoje, porque Deus vem sustentando a história da gente. Ou seja, todo mundo aqui hoje já tem motivos para agradecer a Deus. Tem ou não tem? Primeiro, você está vivo, já é um motivo para agradecer a Deus. Está respirando, é motivo para agradecer a Deus. O sangue circulando, é motivo para agradecer a Deus. O coração está batendo, é motivo para agradecer a Deus. O fato de estar sentado do lado de alguém bonito aí é motivo para agradecer a Deus. Tudo aqui é motivo para agradecer a Deus. Isso significa que você já começa a libertar sorrisos, ainda que amarelos, mas vai surgindo. Até o final, quem sabe você está feliz, não é verdade? Nós somos um povo desse movimento de uma adoração que rompe faces rancorosas e nos deixa livres. A grandeza do todo na pequenez de uma palavra. Sabe qual é a ideia central da unidade aqui? É dizer que a experiência de Israel como uma nação santa e separada não era para ser vista pela lente estreita do exclusivismo, ou seja, só nós podemos ter acesso ao louvor a Deus. Era para ser visto pelo alcance abrangente, e Paulo entendeu isso. Até hoje a gente tem que entender isso. Quando Deus fala conosco através da sua palavra pela via da unidade, Ele está deixando bem claro que a igreja que Ele espera e projeta para o mundo não é uma igreja de portas fechadas, onde só entram pessoas que a gente indica, convida e traz. É uma igreja de portas abertas e fluxo constante. Qualquer um tem acesso, porque essa graça é para todos, está em todos e é do Pai de todos. Agostinho, no seu comentário aos Salmos, ele disse que o Salmo 117 é o convite à unidade, porque são todos os povos da terra, em todas as suas linguagens, culturas e formas de expressão, adorando ao único Deus, e Ele sozinho entendendo tudo. Não é tremendo? Para pensar nessa imagem. Cada povo, cultura com suas tribos, suas línguas, seus dialetos, a capacidade de falar, de se expressar, suas danças, cada um que às vezes soa estranho para mim, o olhar estrangeiro, e cada um no mesmo movimento, adorando a Deus, e Ele lá de cima ouvindo e entendendo cada movimento desse, e o melhor de tudo, abençoando cada um, respeitando a sua individualidade. Eu acho bonito isso na igreja, a gente vê muito isso na igreja. Na igreja você de vez em quando senta ao lado de um irmão que é mais espalhafatoso e ele glorifica Deus nos mais altos decibéis, não tem? Já tem alguns que Deus está enchendo ele de transbordar e você acha que ele morreu, não é? A igreja é feita disso, da celebração do todos. Tem gente que adora, tem gente que não adora, tem gente que canta, tem gente que não canta. E todo mundo está aqui porque Deus permitiu. Portanto, se você não gostar, reclama com o dono da obra. Ele é o Senhor da vida, a igreja é dele, você é dele, a sua vida é dele. Então a Ele todo louvor, adoração, glória, exaltação, soberania, majestade, magnificência. Aqui tudo é dele, é para Ele. Esse pequeno salmo traz para nós uma inspiração de como ser igreja. É como se Deus estivesse dizendo para nós que é preciso desenvolver uma espiritualidade que seja aberta, que seja plural, inclusiva, expansiva e, acima de tudo, alegre, porque no abraço da graça cabe todo mundo. Não tem como a gente viver uma espiritualidade triste sabendo de uma coisa dessas, tem? Olha que coisa tremenda você saber que aqui você não precisa apresentar uma série de regras e currículos elaborados para ter acesso à mesa de Deus. Isso por si só já é alegria plena. Esse pequeno salmo é um grande apelo missionário. Todo mundo chamado para a comunidade dos adoradores. Cantar ou orar esse salmo é você louvar a Deus pela unidade dos pequenos. É você saber o seguinte: Deus, provavelmente eu, humano e frágil como sou, não teria acesso à tua graça. Mas o Senhor, em tua graça, que é infinitamente maior do que a minha capacidade de entendê-lo, já permitiu que eu chegasse. Olha para mim, é por isso que Deus não explica nada para a gente, porque a gente não tem capacidade de entender. Ele só chama a gente para mergulhar, absorver e sentir. Pode observar que todas as pessoas que tentam de algum modo dissecar Deus, como quem disseca um cadáver religioso, pira. Porque esse não é o objetivo. O objetivo é o abraço, é o relacionamento, é pai e filho,
é entender-se como alguém que chega para perto de Deus para participar do melhor que há, do aconchego, do afeto, da dimensão do carinho. O Deus que eu estou pregando a você aqui hoje não é um objeto de religião, é um Deus de abraço, de relacionamento, de transformação, de caráter, de adoração. Deu para entender até aqui? Unidade é o primeiro chamado do Salmo. Segundo, quer ver uma coisa interessante? Do ponto de vista desse Salmo, nós somos uma comunidade dos adoradores. É isso que nos define. Somos a comunidade da adoração. É muito interessante o fato de que o salmo mais curto da Bíblia está bem pertinho do salmo mais longo. Dá uma olhada na sua Bíblia. Eu estou no 117. Você passa o 118, vai para o 119. Se eu fosse ler o 119 aqui, você não ia gostar, não é verdade? Tem cento e tantos versículos, né? Não é interessante que o mais curto da Bíblia está bem pertinho do mais longo? Por si só, isso já configura uma lição fantástica para a vida. Coisas pequenas e coisas grandiosas, às vezes, estão tão perto que a gente não vê. Nosso problema é que tem sempre um 118 no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, não é assim? Sempre tem alguma coisa entre o pequeno e o grande, há um processo aí. O pequeno está, às vezes, do lado do grandioso e a gente não percebe. Quanta gente que fica se lamuriando por coisas pequenas, quando está a um passo daquilo que é grandioso. Ou melhor de tudo, é quando você está no grandioso, mas nunca se esquece dos pequenos começos. É muito perto. É tudo muito perto. Se você vai para frente, abraça o grande. Se volta um pouquinho, lembra que é pequeno. E se olhar para cima, nunca perde de vista aquele que é maior. Então você entende a lógica da vida. O Deus que te cerca pelos pequenos e grandes movimentos do viver. Esse salmo que é tão pequeno, também nos ensina que na adoração a Deus, nem sempre é necessário a gente se alongar. Poucas palavras também sabem dizer o que é suficiente. São pequenas palavras, 17 no hebraico, mas já diz muita coisa. Vocês lembram daquele texto de Elias, quando Elias ele é desafiado pelos profetas de Baal? Elias faz um altar, cava um rego em volta do altar, e ele faz uma oração com apenas 16 palavras e muda toda a história daquele ambiente. Ou seja, Deus não é um Deus que eu preciso ficar dando voltas imensas para tentar de algum modo encantá-lo. Ele já sabe tudo. Às vezes a pequena palavra, desde que seja honesta, já é capaz de tocar o céu. Cuidado com mentiras alongadas, coisas que faz todo um movimento, mas não tem conteúdo de verdade. O que Deus mais ama é a verdade pura e simples do jeito que ela é. Porque toda vez que você evoca a verdade, chama a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é a verdade. Olha que interessante, Lutero, falando sobre esse texto, Lutero disse que existe uma razão muito simples para esse salmo ser tão curto. É que Deus queria tanto que a gente aprendesse as lições dele, que deixou ele curto o suficiente. Ele é tão pequeno exatamente porque é tão grande. Olha que tremendo. A tão grande lição desse salmo precisa ser tão bem aprendida por qualquer um, que Deus fez questão de permitir que ele fosse minúsculo, para a gente poder dizer de uma vez por todas e guardar isso no centro do nosso coração. Aí uma perguntinha básica, você lembra qual foi a última vez que você leu esse salmo? É que é tão pequeno que a gente passa por ele, não é verdade? Acha que é um versículo do 116, não é? Esse texto é um texto para fazer a gente parar, puxar o freio de mão da vida, da correria maluca do tempo, desacelerar, descer e entender que Deus também está nas pequenas coisas. Isso aqui é o Deus dos pequenos espetáculos, dos pequenos movimentos. Aliás, gente, deixa eu fazer uma viagenzinha filosófica pequena. Olha que interessante. Talvez as melhores coisas da sua vida hoje sejam as pequenas. O pequeno abraço que você dá na sua mãe, o pequeno cheiro da comida que vem de casa. É bom, não é? Minha esposa está de férias, eu estou sentindo a falta daquele pequeno cheiro. Não é bom quando você tem os pequenos espetáculos, essa coisa de você poder chegar e ouvir a voz de quem você ama, de você ficar muito tempo sem visitar a sua família e de repente você encontra de novo. Você já ficou, eu viajo muito, uma coisa que eu amo ver nos aeroportos são os reencontros. É tremendo quando você vê aquela família que vem e recebe o filho e abraça e chora. E tem alguns que são mais estabanados e derrubam as malas e aquela coisa. E faz um dramalhão mexicano. Já tem outros assim, todo clássicos, enxugando o cantinho da lágrima. O aeroporto é um barato. São pequenos encontros. Pequenos espetáculos que acontecem todo dia. É que a banalidade da vida não faz a gente perceber. À medida que você vai andando com as pessoas o tempo todo, nem percebe que elas são todo esse tesouro do seu lado. Elas são grandes, mas a gente é pequena. Aí vem um dia, a vida afasta a gente e a gente redescobre que tudo que precisava estava do lado. É o 117, perto do 119. Eu queria que nesse momento você, por um minuto que seja, agradecesse a Deus pelas pessoas que você tem sempre perto de você e quase não nota.
Agradeça a Deus pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, pela sua filha. Agradeça a Deus pelo porteiro do seu prédio. Agradeça a Deus pelas pessoas que de vez em quando cruzam a sua história. Agradeça a Deus porque tem sempre alguém dando um pequeno espetáculo na sua vida e você nem percebe. Abra as cortinas da alma e observe que algo grande acontece todos os dias nos pequenos momentos da vida. Do ponto de vista desse salmista, nós somos uma comunidade dos adoradores, ou seja, chamados por Deus. O salmista apresenta nesse salmo aqui duas grandes características da natureza de Deus. Esse salmo diz que o amor de Deus é baseado na aliança de Deus. E o melhor, a fidelidade é eterna. Esse salmo deixa bem claro para mim e para você que tudo que a gente pode fazer aqui é adorar por uma razão muito simples. Deus é fiel eternamente. Isso significa que não há como eu aqui influenciar por um tráfico de influência a sua fidelidade. Ele não captura a fidelidade dele. Ela é eterna. É o que a Bíblia diz para mim e para você. O que significa que a melhor coisa que eu tenho a fazer é tentar reproduzir, ainda que numa pequena escala, esse caráter de Deus em mim e me tornar um marido fiel, uma mulher fiel, um homem fiel, gente fiel naquilo que sou, naquilo que faço. E aí o mundo põe a mão na boca e diz: como é que você consegue ser tão puro e honesto num mundo tão sujo? Simples. Eu faço parte de um Deus que é fiel eternamente. Então, por causa dele, eu permaneço como sou. A luz dele brilha em mim, bate em você e reflete. Eu sou um refletor da maior de todas as luzes. Portanto, eu estou no mundo para fazer diferença. Esses dois aspectos, fidelidade de Deus e eternidade de Deus, nunca se separam. E essa aqui é a nossa garantia, por isso que a gente pode adorar. João Calvino, quando foi traduzir esse texto, ele traduziu o segundo versículo assim, porque a sua misericórdia é fortalecida a nosso favor e a verdade de Jeová permanece para sempre. Sabe o que Calvino fez? Ele juntou esse termo verdade para sempre, usando o termo que Deus usou na aliança com Abraão. Ele dizendo: o mesmo Deus que falou com Abraão, que desenvolveu Israel como nação, que através de Israel veio em Cristo, que subiu na cruz, morreu, ressurgiu, estabeleceu a igreja e está nela, ainda permanece o mesmo, porque ele não sofre alteração no seu caráter. Portanto, o mesmo Deus que eles oraram lá atrás, a gente ora aqui hoje e vamos orar daqui a 200 anos, porque a graça dele permanece a mesma, inalterada, inabalável, inacabável. Já é motivo da gente glorificar a Deus. Para o apóstolo Paulo, o chamado desse salmo é o chamado do próprio Messias. Ou seja, se nós somos cristãos, logo precisamos nos tornar todos os dias uma comunidade cristã. O que é isso? Comunidade de adoradores, de gente que passa o tempo inteiro com vida para adorar, com capacidade de adorar. O problema de adorar é que a gente esquece de uma das expressões dela, adorador, que pode significar aquele que adora na dor, não é verdade? Poucas vezes a gente quer adorar na dor. E aí, para você que, quem sabe, hoje esteja adorando na dor, tem uma notícia boa. Tem consolador, aquele que consola a dor. Então, no meio da dor, a gente continua adorando. E é coisa que só crente entende, as maluquices de Deus. Ele mexe com a gente e faz a gente adorá-lo nos piores dias da vida. E a gente tem motivo de testemunhar. Quando eu achei que não dava, eu continuei adorando. Comecei com louvor, terminei com aleluia e continuei no processo do salmo. Terceiro, eu fiz questão de separar grandes lições para nós nunca mais nos esquecermos delas. Esse salmo aqui, alguns estudiosos dizem que ele era cantado na ceia de Páscoa de Israel. Ele é parte do que os judeus chamam de Halel, um grupo de salmos que vão do 112 ao 117. Os três primeiros, 112, 113 e 114, eram cantados ou recitados antes da refeição principal. E os outros no final. Só que esse 117 era o ápice, quando se tomava o quarto e último cálice de vinho daquela cerimônia, porque ele fecha com aleluia. Então era entendido na cultura judaica como o fechamento ideal. E o melhor de tudo, nos dias subsequentes, o Rosh HaKodesh, era começo do tempo, era cantado o mesmo salmo. A lógica era, o salmo fecha a Páscoa, mas já abre o calendário dos novos começos. Olha a ideia, a mentalidade judaica. Quando eu adoro a Deus em espírito e em verdade com a minha família, eu fecho períodos de angústia, mas abro janelas de novos começos. Porque com a graça de Deus, todo bom começo é possível. Ou seja, é possível recomeçar, é possível perdoar, é possível cantar de novo, é possível ser feliz de novo, é possível sorrir de novo, é possível cultuar a Deus de alma e verdade de novo, é possível errar e aprender de novo e de novo e de novo, porque a graça não cansa de me receber no meu estado de imperfeição e de me colar às partes para me refazer como o homem perfeito de Cristo.
com Deus aqui hoje você pode começar de novo. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. É possível começar de novo aqui hoje, através dessa mentalidade. Esse salmo era recitado nesses dias subsequentes para mostrar isso aqui, ó, novos começos. O texto vai relembrar a aliança de Deus com o seu povo numa perspectiva simples. Ó. É um amor que não se rompe por uma aliança que não se corrompe. Ou seja, não tem como atingir algum nível de corrupção dentro da aliança de Deus, porque Ele não está à mercê das nossas influências. E o melhor, Ele não precisa ser comprado, subornado, porque Ele não precisa de nada que a gente tenha a oferecer. Já Ele nos ofereceu tudo em Cristo, e o melhor, pela graça, para que a gente pudesse receber em vida. É uma aliança estabelecida com base no caráter de Deus. É uma aliança que não pode ser destruída pelo homem. É uma aliança da graça. Uma das palavras mais lindas da Bíblia é graça. Sabe por quê? Porque ela é algo profundo de Deus, inexplicável, maravilhoso e que atinge qualquer um. Portanto, a ideia desse salmo é dizer: todos os povos, nações ou famílias podem ficar de pé e cantar acima de qualquer coisa, porque vocês não têm méritos próprios, mas pelos méritos do próprio Deus e a graça derramada, todo mundo tem um novo cântico na alma, e esse novo cântico na alma se expressa na boca, nos atos e na vida. Qualquer um pode cantar, porque os novos começos são possíveis, porque a vida pode fluir de novo. Tem 3 dimensões nesse texto da misericórdia e da fidelidade de Deus. Ou seja, nesse texto aqui, ó, a misericórdia de Deus, a fidelidade dele é universal, é para todos os povos. Ela também é eterna, nem o tempo pode limitá-la. E o melhor, ela é intensa, edificante e eficiente. Lutero disse que o sangue de Cristo é suficiente para o mundo inteiro, mas só é eficiente para quem crê. Em outras palavras, todos nós aqui hoje podemos chegar aqui a Deus, diante do altar de Deus, que não é um altar de pedras, é aquilo que se estabelece como conexão espiritual profunda. Nós podemos chegar aqui hoje e dizer para Deus: Deus, eu nem sei por onde começar, eu não sei nem se eu sei orar direito, eu não sei nem como é que se canta direito, porque eu não sou um profissional da fé, eu não tenho as regras, eu não tenho o caminho das pedras, isso não existe. A única coisa que eu tenho aqui hoje é uma honestidade e um coração com vontade de chegar para o Senhor e dizer: me ensina, Senhor, o que eu devo fazer, a Tua palavra faz em mim o que de fato eu devo ser. E aí sabe o que acontece? O milagre mais tremendo que existe, a fusão da minha vida com a vida de Cristo. Eu posso dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e aí eu posso andar como Cristo, viver como Cristo e fazer a diferença que Ele fez aqui. Por isso, a gente é chamado de cristão. Não é um rótulo, uma etiqueta, um carimbo de religião. É um jeito de ser. Olha como é que Jesus se define na Bíblia: eu sou o caminho. O termo no grego é rodós, de onde vem rodovia. Eu sou o caminho. Caminho não é um lugar que você chega, é um jeito de ir. É Jesus dizendo: comigo você tem um novo jeito de andar. Eu sou a nova rota, o novo caminho. Eu sou a verdade. No grego a palavra ali é aletheia, aletos, sem o letal. Comigo você não morre, porque o que tenta te matar eu já venci. Portanto, em mim você tem a possibilidade de vencer a morte. Eu sou o caminho, a verdade. E ele termina dizendo: a vida, artigo definido. É ele dizendo: fora de Cristo, todo caminho é perigoso, porque leva à morte e não tem vida. Mas em Cristo eu consigo estar em paz, caminhando e perfeitamente vivo, e vida em abundância. Sabe o que é isso? Vida feliz. Tem gente que vive uma vida tão miserável que a última coisa realmente que falta é deitar, não é verdade? Você já viu gente que reclama o dia inteiro de tudo e de todos? Fica uma coisa pesada, cansativa, difícil, complicada. É tão perigoso, tão estranho, que a sensação que dá é que essas pessoas já por si só resolveram abrir mão de viver. Elas passam pela vida e não vivem. Eu me lembro do dia que eu estava num cemitério lá em Londres, visitando o cemitério o túmulo do Charles Spurgeon. Eu fiquei observando os túmulos e olhando as datas. Morte não respeita datas. Tem túmulo de jovem, de criança, de adolescente, de velho. Alguns túmulos maravilhosos, suntuosos, obras de arte. Outros literalmente esquecidos pelo tempo, tombados, empoeirados, com teia de aranha. Gente que todo dia alguém vai lá e bota uma flor. Gente que ficou por ali mesmo e ninguém nem lembra que existe. O mundo é estranho, gente. É um convite ao gemido. Tem muita gente que passa pela vida, mas não vive. Daqui a muitos anos vai ser apenas um nome a mais. Você já percebeu que muitos nomes sumiram? Muitos nomes da minha infância na igreja, que tinha uns irmãos com os nomes engraçados, esses nomes sumiram. Cada geração vai criando seus próprios nomes. A geração do meu filho, por exemplo, vai ser a geração das Ana Júlias e dos Pedros. Tem um monte. Mário de Andrade escreveu: o que é morrer? É no futuro alguém ler o seu nome no papel e perguntar: quem foi? Você vai passar pela vida
Você vai repetir o mesmo ano 75 vezes e vai chamar isso de vida? Tem gente que passa pela vida 75 vezes e no final diz que viveu. Que não tem alegria, liberdade, leveza. Que não sabe qual foi a última vez que sentou em casa tranquilo, comeu e riu e brincou à vontade. Qual foi a última vez que você andou descalço? Você consegue lembrar a última vez que você tomou banho de chuva? Sem ficar preocupado com o celular que vai molhar? Você consegue lembrar qual foi a última vez que você comeu chocolate e sujou toda a camisa? Porque não basta a cara, tem que ser a camisa, que é para dar trabalho. Você consegue lembrar qual foi a última vez que vocês, como casados, ficaram deitados na cama, olhando para cima e rindo, contando bobagem e rindo um com o outro, não dele? Lembra? Você consegue lembrar da última vez que você se sentiu vivo, que deu vontade de viver? Você lembra? Porque se você não lembra, precisa começar a viver hoje. Porque se tem uma coisa que você não pode garantir é que você vai estar aqui quarta-feira. Quarta-feira a gente garante, entre aspas, que tem culto. Só não garante que a gente vem, não é verdade? É um negócio esquisito a gente. Tem culto quarta-feira, mas eu não sei se eu venho. Não posso garantir. Até porque se uma veia estourar na minha cabeça hoje, eu não lembro nem meu nome mais. É pequeno demais. O extraordinário da vida é que ela acaba. Ela é curta, ela é intensa. Por isso, ame, viva, respire, esteja de verdade aqui, adore, louve a Deus, faça parte da comunidade dos adoradores. A aliança dele é eterna e a vida que ele dá é para ser vivida com significado, com intensidade, com alma. Viva! Eu queria chamar a sua atenção mais uma vez para o ciclo do Salmo. O Salmo tem um ciclo inquebrável. Ele começa com louvor, termina com aleluia. Em outras palavras, quando você tiver achado que adorou o máximo que pôde, começa de novo. É um ciclo, não para nunca. Adoração o tempo todo. Interessante que a adoração para Deus não é aquela coisa melódica. Você já viu gente que tem umas visões de céu bem esquisitas? Uma vez o irmão falou para mim, pastor, céu vai ser um negócio esquisito, não sei se eu vou não. Falei, por quê? Não, ficar lá eternamente, sentado numa nuvenzinha, cantando. Eu falei, quem te disse que isso é céu? A gente realmente acha que céu é você ficar numa nuvenzinha com aquelas roupinhas bem bregas e aquelas asazinhas pregadas, não é verdade? E uma harpazinha que ninguém lembra mais como é que faz. Eu fico imaginando brasileiros, com toda essa brasilidade, tocando a harpazinha, não vai funcionar. A gente não é assim. Céu você já começa a experimentar aqui. Toda vez que você abraça o diferente e o recebe na sua alma, sem ficar colocando uma série de regras, você já começa a experimentar uma dimensão de céu, onde a celebração do outro é pelo que é, não pelo que ele pode te apresentar. Quando você começa a ser feliz aqui junto com os irmãos, gente da sua comunhão, e expande a noção de família, você já experimenta uma celestialidade aqui. Quando você consegue chegar aqui e se sentir em casa, e junto com esses irmãos adorarem a Deus, já antecipa a realidade celeste. Em outras palavras, quando chegar no céu, não tem o olhar do turista, tem o olhar saudoso de quem viveu a melhor época da vida, porque já vem em estado de treinamento, você já está se desenvolvendo naquilo que é céu. O texto começa e termina com um ciclo. Em outras palavras, irmãos, tudo vem de Deus. Essa é o raciocínio lógico que se chega nesse texto. Tudo vem de Deus. Portanto, se tudo vem de Deus, como ato de misericórdia dele, então tudo que você tem não é nada, porque não é seu. Veio dele, não é verdade? Em outras palavras, você teria hoje, o mais rápido possível, que começar a fazer uma lista na cabeça de todas as coisas para agradecer a Deus. Olha que tremendo. Deus te deu, não toma e nem pede explicação. A única coisa que Ele espera é gratidão, porque a gratidão é a memória do coração. É o filho que olha para Deus e fala obrigado, porque tem 7 bilhões de pessoas no planeta, mas os teus olhos focalizaram a minha vida e me permitiram me ter alguma coisa. E se eu tenho, é para o Senhor. Então ao Senhor glória, a Ele graça, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É o ciclo abençoado da adoração. Em outras palavras, o nosso louvor nada mais é do que o reconhecimento da nossa insuficiência. Lá em Jeremias tem um texto que tudo quanto é crente sabe de qual é salteado. Jeremias 33:3. Clama a mim, tá vendo? Tu já sabe. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Só que a gente acha que sabe. O pior, a gente acha que Deus sabe que a gente sabe, quando a gente não sabe, não é verdade? O texto diz que não sabes. Em outras palavras, orar é assumir a minha ignorância. Eu não sei.
Agora olha que interessante, quando eu oro eu assumo a minha ignorância, por isso eu peço para Deus, que conhece o futuro, que me prepare para o que vem. Quando eu adoro eu reconheço a minha insuficiência, então peço para Deus, que conhece o futuro, que me ajude quando alguma coisa faltar. Então quando eu estou aqui hoje, eu estou na minha pequenez, um homem no meio de um parêntese de tempo, nascido espremido entre duas datas do calendário, sem ter consciência da primeira nem presciência da última, e mesmo assim eu estou caminhando. Olha que tremendo, porque eu sei que há um Deus que conhece o que vem antes e o que vem depois de mim, então nele eu descanso, porque tudo vem dele, tudo volta para ele, tudo é dele, tudo está nas mãos dele. Ele é o foco central de tudo. Eu queria finalizar aqui essa nossa reflexão. Eu separei 6 lições rápidas e breves desse texto, tão pequeno, mas tão grandioso ao mesmo tempo. São 6 lições que você não pode esquecer na sua vida. A primeira delas: por maior que seja o nosso pecado, ele não é maior que a misericórdia de Deus. Essa é a maior alegria da nossa vida aqui hoje. Por maior que seja o meu pecado, a minha crise não é maior do que a misericórdia de Deus. Misericórdia aqui significa abraço, o alcance maior da graça de Deus. Ele nos alcança, não há aquilo que eu possa dizer, é muito maior do que eu, não tem como. Por maior que seja o meu pecado, não é maior do que a misericórdia de Deus. Segunda lição: por mais terrível que seja a minha doença, da alma, da mente, do coração, mais terrível que seja a minha doença, ela não é maior do que o poder de Deus em unir e curar. Eu estava lendo um livro ontem, o escritor colocou assim, tem muita gente que não teve lá pai ou mãe tão bons quanto deveriam ser todos os pais e mães. Isso gera na concepção humana, no relacionamento e na psique, uma fissura muito grande. Aí Deus é tão tremendo que Ele cria a igreja. A igreja você encontra um monte de outros pais e mães para te ajudar nesse processo de reconstrução de caráter. Não é verdade? Aqui tem um monte de gente que pode abençoar você, que podem ser seus pais e mães espirituais e te ajudar a fortalecer aquilo que a própria vida quebrou. É porque Deus conhece e sabe exatamente que as suas necessidades podem ser saradas aqui, na convivência com os irmãos. Terceiro: por mais intenso que seja o nosso desespero, não é mais profundo do que a fidelidade de Deus. Essa palavra desesperar significa matar a esperança. Des é não esperar. Um poeta antigo dizia que o tormento do desejo é você esperar. É complicado esperar. Ninguém gosta de esperar. O desespero é quando você mata o sonho, rompe com a corda da esperança. Então, por pior que seja, o mais intenso desespero não é mais profundo que a fidelidade de Deus. Ou seja, em Deus eu posso esperar tranquilo, porque sei que ainda que da minha perspectiva demore, da dele permanece a mesma coisa, porque não sofre um mínimo de alteração em suas decisões e em seu caráter. Quarto: por menor que você seja, você pode fazer parte do coro dos agradecidos, porque na igreja ninguém é insignificante. Não é tremendo saber disso? Por menor que você seja, você pode fazer parte do coro dos agradecidos, porque aqui ninguém é insignificante para Deus. Quinto: preste mais atenção às pequenas coisas. É possível você encontrar Deus nos detalhes. E como Deus fala com a gente nos detalhes? É que a gente às vezes espera de Deus uma postura assim hollywoodiana, lá Steven Spielberg, que Deus vai chegar na sua casa com trovões, trombetas, relâmpagos e com aquela voz que causa mais medo do que vontade de abraçar, meu servo, e você corre para debaixo da cama. Não sei por que a gente cria essas mentalidades tão monstruosas de Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Ele é muito mais aparecido na Bíblia como pai, e como pai amoroso, pai que chega perto, que cuida, que trata. É um pai que não tem medo de assumir para si até algumas nuances do mundo feminino. Ele fala assim, como a galinha junta os seus pintinhos, eu ajunto vocês. É um Deus do extremo afeto, do extremo carinho. Olha que coisa tremenda. Procure Deus nos pequenos espetáculos da sua vida. Às vezes a gente fica tão empolgado com coisas grandes e Deus está falando tanto com coisas pequenas. É preciso abaixar o volume da vida e permitir ouvir os sussurros abençoados de Deus. Ele não precisa gritar com você porque Ele é seu pai. Ele só vai te chamar para conversar frente a frente. E toda conversa com Deus te refaz. Sexta e última lição. Grandes transformações começam com pequenas mudanças. Então pare de reclamar e adore. Pare de reclamar da sua vida e adore a Deus. Pare de reclamar da crise, adore a Deus. Ninguém aguenta mais ouvir falar de crise, adore a Deus. Pare de reclamar da esposa, adore a Deus. Pare de reclamar do esposo, adore a Deus. Pare de reclamar do governo, adore a Deus. Pelo amor de Deus, pare de reclamar de Lava Jato, adore a Deus. Você é livre aqui hoje. Livre para adorar a Deus, porque grandes transformações
começam com pequenas mudanças. São pequenas coisas que a gente faz, mas que Deus muda completamente a gente. Às vezes as nossas maiores orações são as menores que a gente já fez. Você já passou por isso? Fazer uma oração pequena, apertada, doída, e a resposta de Deus é tão grande, você fala, meu Deus, nem eu lembrava onde é que foi que eu orei, porque geralmente essas orações atravessam a gente. Elas são falas da alma, atropelam todas as nossas cadências vocálicas e verbais, elas simplesmente atingem. E é exatamente aí que Deus entra. As grandes lições de Deus para nós, às vezes se escondem nas pequenas frases, nos pequenos textos, em pequenos momentos de intimidade com Deus. Então, não perca a chance de adorar a Deus aqui hoje, nesse pequeno espaço de tempo que você tem. É pequeno para a gente, mas é poderoso na eternidade. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, adorai ao Senhor. Você pode aí agradecer a Deus, louvar a Deus por um minuto? Como é que se louva? Não sei, adore a Deus, agradeça a Deus, louve a Deus, ame a Deus com seu coração. Agradeça a Deus pela sua vida, por estar de pé aqui hoje, por estar livre, por poder cantar, por estar vivo ainda hoje, pela mão de Deus te segurar, pela sua família, pelas coisas que Ele tem feito em você, por Ele não mudar, não falhar, não perder, não morrer, Ele ser o que é. Louve a Deus eternamente, todos os povos. Esse é o convite, a grande lição do pequeno texto. Fica de pé, por favor. Grandes lições, pequenos textos. Tem um provérbio africano que diz que pequenas pessoas, em pequenos lugares, fazendo coisas pequenas, conseguem mudanças extraordinárias. É verdade, gente pequena coisa, coisa simples. Ou seja, eu queria que essa noite, através dessa palavra, Deus tirasse da nossa visão a mania que a gente tem de olhar só para o que é grande. O que é grande às vezes assusta justamente pela imponência. Os psicólogos, quando vão conversar com uma criança, sempre ajoelham abaixo para conversar no nível dos olhos, porque dizem que de cima para baixo é sempre imposição, então é perigoso. Deus nunca olha para a gente de cima para baixo, arrebentando, como se você fosse um pequeno ser, poeira cósmica jogada no mundo. Ele é um Deus de relacionamento, de conversa próxima ao pé do ouvido, um Deus que sabe exatamente onde tocar para fazer vibrar as fibras da sua alma. Quero orar com você, fazer uma oração pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Tem alguém aqui entre nós que não é cristão ainda, de repente, e quer hoje? Você sentiu que essa palavra de Deus falou no seu coração. Você fala, eu quero ter um encontro pessoal com Deus. Não é religião, religião não ajuda em nada, só atrapalha. É relacionamento profundo com Deus. Eu quero ter um relacionamento com Deus, eu quero me envolver nele e ele comigo, porque eu sei que é o melhor para mim. Tem alguém? Se tiver, faz um sinal com a sua mão, eu quero orar com você e por você. Hoje o Espírito de Deus pode fazer uma diferença muito grande na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus projetos, nos seus sonhos. Você faz parte já da comunidade dos adoradores. Se você quiser hoje, é só dar um sinal com a sua mão. Esse sinal é apenas um reconhecimento de dizer, Deus, eu estou aqui. E o Senhor pode e tem total liberdade para entrar na minha vida, mudar a história da minha vida, o cenário da minha família, da minha casa, dos meus sonhos. Tem alguém para Jesus aqui hoje que queira ter um encontro pessoal, revolucionário, transformador com Jesus? Jesus está falando com você, com a sua família, com a sua casa, com os seus sonhos. A coisa que é das mais lindas da fé cristã é que sempre que a gente dá um passo na direção de Deus, o que muda é o nosso caminho. É interessante isso. Um passo e muda o caminho todo. Porque daí para frente a gente já não caminha para onde quer, mas para onde a graça de Deus nos leva. Coloca a mão no seu coração. É um símbolo só para a gente orar agora. Eu quero fazer uma oração com você e por você e pela sua família, pela sua casa. Amém? Oh Deus, obrigado, Pai. Nós somos uma sociedade dos adoradores, uma comunidade dos agradecidos, Pai. E nós estamos aqui essa noite felizes, celebrando o Teu nome, adorando ao Senhor. Obrigado, Deus, porque hoje nós podemos aqui juntos celebrar, adorar. Podemos nos inserir nesse salmo. Esse salmo fala para nós, conosco, em nós e também através de nós. Que a gente saia daqui hoje transformado, Pai.
para a gente poder entrar num novo dia, numa nova semana amanhã, de cabeça erguida, louvando o teu nome, sabendo que a tua fidelidade nunca será alterada e o teu poder se aperfeiçoa nos pequenos que somos. Tuas grandes lições cabem nas nossas pequenas cabeças. Entra em nós, Pai, molda-nos, transforma-nos e que possamos sair daqui hoje de cabeça erguida, andando num novo tempo, novos caminhos, novos começos. É o que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino. Além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.